Talvez pela novidade na escalação, mas eu acho que o São Paulo vai muito mutilado para jogar fora de casa. Se a gente vai ter uma novidade interessante na escalação, a gente vai ter também um banco bem reduzido, né? Como tem sido nas últimas partidas. Na verdade, né, Tironi, dois retornos importantes do departamento médico, aqueles dois que não tinham lesão, né? O Luca, ele tinha aquele entorse no tornozelo, mas era uma coisa leve, né? Ficou 2 partidas fora, então ele volta a se relacionar, trabalhou normal essas últimas sessões de treinamento, passa a ser uma opção importante, ele vinha sendo utilizado sobretudo nos segundos tempos, né? E o Cédric, que na verdade foi preservado com dores na panturrilha na partida da Libertadores, mas os outros que estão contundidos há mais tempo não voltam ainda, nenhum daquela lista gigante de 10 nomes. Talvez um ou outro para o jogo contra o Vasco, que é daqui a 10 dias antes da parada, né? Muita gente acha que vai parar agora para a data FIFA, para um pouquinho, mas ainda tem o Vasco na quinta-feira. Então, Lucas e Cédric voltam. Em compensação, o São Paulo tem desta vez 2 desfalques por suspensão, né? Contra o Tadieri só tinha o Alisson suspenso. Agora tem o Alisson de novo e o André Silva suspenso no Brasileiro. Também é desfalque para a partida de Salvador. O André Silva que também estava jogando todas, né? Também estava esgotado. E aí, a novidade que eu falei que vai pintar tá aí. Tá nessa questão aí, porque o André Silva não vai jogar. O Alisson faz falta, já fez falta ali contra o Tajeres, achei. Mas pelo menos agora são 2 jogos que ele vai estar fora e vai dar uma recuperada. E agora vai jogar só contra o Vasco lá na frente, ainda bem, né? Para o cara dar um descanso, pelo menos isso. E aí é o seguinte, rapaziada. O São Paulo está cheio de desfalques. O que o São Paulo precisa é o que você também precisa e todo torcedor São Paulino esse ano. Pelo menos o que vai ser, né? O André Silva não joga, quem joga? Joga ele mesmo. Rian Francisco, o cara mais desejado pela torcida. Põe o Rian, põe o Rian, põe o Rian. Vai jogar o Rian. Deu até entrevista na TV oficial do São Paulo sobre a sua entrada como titular. Não é um jogo simples, né? O cara vai jogar fora de casa contra o Bahia, que é um time bom e tal. Mas enfim, vai jogar, vai pro jogo. O Zubeldia tinha até já anunciado, na última coletiva pós-Tadieres, a presença do Rian no lugar do André. De fato, deu entrevista, tal, se preparou para essa partida. Ele teve uma outra oportunidade em circunstâncias parecidas contra o Ceará em Fortaleza, que não é fácil também, né? Jogar no Castelão, jogar na Arena Futebol, mas na verdade é uma grande oportunidade para começar jogando entre os titulares do time num jogo muito importante. Aí a questão, são duas, né? A questão tática, técnica e a questão física, né? Contra o Ceará, ele teve câimbras com 15 minutos do segundo tempo e teve que ser substituído. Foi a primeira troca, né? Essa é uma questão, a expectativa é que ele suporte mais, né? Essa era uma das questões também que fazia o André jogar mais tempo, né? As condições físicas do Rian, né? E agora é um desafio, porque não tem. Quer dizer, até tem centroavante na reserva, né? É a turma do sub-20 do cabeça raspada, né? Mas o Paulinho, reserva do Rian no sub-20, passa a ser agora reserva do Rian no profissional também. Ele que ainda não estreou pelo time, está na delegação também. Mas é uma grande expectativa com o Rian, possivelmente formando a dupla com o Luciano, a dupla do segundo tempo, né, do jogo contra o Tadieres, né? E a tendência é que os dois joguem. Mas aí a gente fica pensando o resto, né? Vai o Zubeldia para a dobra que ele está acostumado fora de casa? Porque agora ele tem o Cédric, então ele pode dobrar Cédric e Ferrarese e colocar o Ferreirão do outro lado. Ou manter a dobra que deu certo contra o Tadieres, inverter o Wendel e Enzo e colocar o Ferreirão do lado direito, como ele prefere jogar. Sim. Então, mas fora isso, acho que é isso, viu, Tironi? Agora, tem uma coisa que tem todos os poréns, né? Um jogo difícil, tem a questão física do Rian. Primeiro eu queria saber por que você entende que tem a expectativa de que ele consiga aguentar mais?
dessa vez, e não ficar cansado logo não, mas no começo? Teve alguma diferença? Sim, porque o trabalho tem sido feito com ele para, inclusive, porque ele tem uma complexão física muito diferente das complexões físicas do Ferreirão e do Matheus Alves, né? Certo, mais E aí, franzino e tal. e pensa, vocês sabem, como jogam os centroavantes do São Paulo, como joga o Caleri e como joga o André. A quantidade de esforço que esses caras fazem, porque é quase um náufrago, né? Então, o cara tem que se movimentar o jogo inteiro, marcar a pressão, ir para o embate, né? O centroavante de São Paulo normalmente se desgasta demais, né? O tipo de jogo. Se você notar que o Ferreirão também sai todo o jogo, sendo que ele é muito bem preparado fisicamente, se aplica a mesma coisa ao Rian, né? Que tem ainda uma questão de desenvolvimento físico e tal. Até temos novidades no final do vídeo sobre Sim. isso. O apoio do Real temos novidades também em relação à questão física dos jovens que está agora batendo as portas da Barra Funda, né? Então, e a outra pergunta não, é um comentário que eu quero fazer, e é uma sensação que me deu no jogo contra o Tajeres, que acho que é de muita gente. Casou, pelo menos momentaneamente, ou no pouco tempo que tiveram juntos, o Luciano com o Rian. O Luciano deu um gol pro Rian, ele tentou driblar o goleiro, não conseguiu tal. Né? Eles se entenderam bem. O que indica que talvez o Luciano possa jogar mais perto dele. Talvez. Vou responder a pergunta ou a observação. Sabe o que vai acontecer? O Luciano provavelmente vai começar jogando. Se o time for mal, se o time não conseguir desenvolver, o Luciano não pode jogar na meia. Isso. Se o time for bem e o Luciano e o Rian fizeram um gol de tabela, o Luciano dessa vez jogou como meia atacante. O Luciano é o Luciano. Nessa posição ele joga de meia e de meia atacante. Sim, ele é diferente do Alves. Ele não mudou o jeito de jogar. Isso que eu ia falar, ia chegar aí. Não mudou. O cara tá jogando como ele sempre joga. Não, atacante joga mais avançado. Eu acho que o que aconteceu dessa vez é que os dois, ele e o Rian, entraram frescos no jogo, né? 30 minutos. Eles jogaram 30, não jogaram 90, né? A defesa do Tajeres mais cansada. E aí acho que os dois, além do Henrique do lado, também entrou fresco. Então, os três, na verdade, conseguiram levar vantagem, jogar próximos, muito por conta também do desgaste físico do adversário. É um xadrezinho, né? Sim. Ainda mais contra o Bahia, que é um time que tem muita qualidade no meio de campo, né? É que a galera dá aquela sonhada do Luciano e Brenner, funcionou, era dupla, sim. Mas aí sim, eu acho que aí tem o Rian é mais da tabela, né, do que o Caleri e o André. Nisso sim. Sim, eu acho que eles têm os estilos se combinam mais. Sem dúvida. Vamos ver. Bom, quem vai viajar, viajou meio ali, sem nenhuma foto, meio discretamente, foi o Bobadilha. Vai ter que jogar. Apesar das questões todas lá, da xenofobia, não sei o que, ele vai jogar. Porque não tem outro jogador, né? Exato. O São Paulo está tratando, né? Tá escondendo o Bobadilha o tempo todo, né? Mas ele trabalhou, vai viajar. Está viajando, né? Foi com a delegação, né? Não foi separado da delegação, foi com a delegação. O São Paulo, os advogados do São Paulo solicitaram para o Bobadilha prestar o seu depoimento, né, no inquérito que está rolando na volta da data FIFA, né? A polícia deu ok. Por que a volta da data FIFA? Porque ele, no domingo, já parte para o Paraguai e vai fazer 2 jogos pela seleção paraguaia. Ele está convocado, a seleção paraguaia que está defendendo o Bobadilha junto à Comebol também. Quer saber? Isso é outra conversa mais para frente, né? O Bobadilha pode ser suspenso na Libertadores e nas eliminatórias sul-americanas. E o último jogo da seleção paraguaia no Brasil, né? Em São Paulo contra o Brasil do Ancelotti lá na Neoquímica Arena. Então, o depoimento do Bobadilha foi marcado para depois desse jogo de terça-feira, da outra terça, e a polícia deu ok, então ele ainda joga pelo São Paulo, até porque não tem outro jogador da posição, né? Marcos Antônio machucado, Alisson suspenso.
se apresenta à seleção paraguaia e depois começa esse périplo aí nas investigações e tudo mais, né? Viajar também, embora não vá poder ficar no banco de reservas, o Zubeldia suspenso mais uma vez. Essa é a maior crítica que eu tenho ao Zubeldia, o excesso de suspensões. Ele não estará de novo no banco. Foi perguntado sobre isso na última coletiva, não quis responder, ficou até irritado com a pergunta, foi uma pergunta do Alê, né, nosso enviado especial, mas pelo menos o cara vai viajar, vai com o grupo, né, junto. Vai fazer falta, cara. O Grueso, Grueso não, o Cubeiras tem um desempenho muito ruim na beira do campo. Assim, ó, vamos lá. É uma coisa até curiosa. Eu tava pegando a lista dos jogos do Cubeiras, né? Foram 9 partidas, substituindo o Zubeldia, só uma vitória, justamente contra o Bahia, no primeiro jogo que ele substituiu o Zubeldia lá no Campeonato Brasileiro ano passado, no Morumbi, né? Então, esse é o retrospecto. Em 9 partidas, uma vitória só. Mas a minha dúvida era a questão da presença do Zubeldia com a delegação. Por quê? Porque, curiosamente, todas as ausências do Zubeldia e substituições do Cubeiras foram em partidas em São Paulo. Você vê que coisa curiosa? Algumas como visitante, como Palmeiras, como Bragantino em Bragança, né? Mas no território... Então, aí o Zubeldia participava da preparação normal, da palestra antes do jogo, porque Bragança... O São Paulo sai de ônibus para o jogo, né? Para Bragança. O Allianz é do lado. Então, o Zubeldia não deixava de estar. Seria, desta vez, a primeira viagem. Sem o Zubeldia não vai acontecer, evidentemente. É o mínimo. Ele vai com a delegação, foi com a delegação. Ele vai preparar lá o time, vai dar a palestra e vai ficar no hotel durante o jogo, né? Mas eu estou com você, para mim, a principal chaga do trabalho do Zubeldia, as ausências dele, até porque, comprovadamente, em números, não está dando certo, né? Quando ele não está no banco... Faz falta. Faz falta. Que bom que o cara, pelo menos, vai. Acho que deveria ir mesmo, é o mínimo. Bom, do outro lado tem um técnico que todo mundo conhece, né? Rogério Ceni, que, curiosamente, nunca venceu o São Paulo dirigindo outro time. Olha que coisa louca. Nem o São Paulo e nem o Flamengo. Pois é que nem ele nunca venceu o Flamengo na vida, só perdeu. E, no caso do São Paulo, nunca venceu o São Paulo como técnico de outro time. Mas o Bahia vai completo, eliminado da Libertadores, sim, mas vai completo. E com esse tabu, né, que o Rogério está defendendo. Aliás, o São Paulo defende contra o Rogério. Exato, né? São mais de 10 partidas de Rogério contra o São Paulo. É incrível, né? Porque, embora ele não tenha perdido todas, ele só empatou 2, o resto ele perdeu. O grande número de derrotas mesmo, né? Então, são 11 partidas, 9 derrotas e 2 empates, né? O Bahia, ele tem tem o trauma da eliminação do Inter, ele jogou um dia depois do São Paulo, jogou na quarta, só fez um treino para pegar o São Paulo na sexta-feira. Então ficou mais apertado para o Bahia que para o São Paulo essa semana. Sim. Né? O jogo foi mais pegado também, né? Exato. Chuva, agora, Inter. Isso. Agora, aí o outro lado, né? O Rogério tem 500 opções a mais do que o Zubeldia para escalar o time. Ele tem trocado algumas peças, tem jogado muitas vezes agora com 2 atacantes, 2 centroavantes, com a presença do William José, não vinha acontecendo isso. Né? Aliás, o São Paulo tem vários ex-jogadores defendendo o Bahia. Hoje o William José tem o Nestor, que não joga, o Michel, que tem jogado. O Michel pode ser uma opção, tem ficado na reserva, mas pode ser uma opção. Então o Bahia tentando dar essa resposta, está melhor que o São Paulo no Brasileiro, né? E tem esse tabu, tem o tabu do Cubeiras e tem o tabu do Rogério, né, Tironi? Isso, exatamente. Vamos ver, né? Então é isso, galera. Jogo difícil hoje, São Paulo e Bahia hoje na Fonte Nova. Tem esse tabu aí do Rogério aí. Tomara que continue esse tabu aí, que ele não ganha da gente hoje. Então, bora ver o que acontece hoje no jogo de hoje. O São Paulo muito desfalcado, continua muito desfalcado. Realmente, essa parada aí pro Mundial vai ser muito importante. Para a data FIFA pro Mundial, né? Vai ser muito importante porque o São Paulo tá muito desfalcado. O Oscar também não vai jogar. Então, no mínimo, cara, um empate, velho. No mínimo um empate, como eu falei, fora de casa. No mínimo tem que somar ponto. E Rian Francisco titular hoje, tá? Francisco titular, e tomara que o Rian
com esse falho de gol que ele tem. Guarde 1 ou 2 aí pra gente hoje aí. E é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Todos os caras por tirou o link na descrição. E bora São Paulo. Bora São Paulo. E hoje eu tô confiante, cara. Tô confiante porque o time não tá faltando luta pro time. Mas o último jogo contra o Mirassol foi um desastre. Eles têm que responder hoje dentro de campo.